Tem gente que acha que falar de princípios e valores no mundo corporativo e dos negócios é papo de livro de autoajuda, mas é justamente a ausência deles que transforma líderes em tiranos e empresas em abismos emocionais. E hoje estamos em mais um episódio do podcast Movimento Renove-se. Vamos receber uma candidata especial. Sim, para falar de um tema que tem sido aí o mal do século, ansiedade, não é mesmo? Sim. Para falar sobre isso, Gláucia Seixas, uma das nossas cofundadoras do Movimento Renove-se aqui no Estúdio Comunicafé. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada, Laílma, por esse convite. Estar aqui é muito importante para mim, para contribuir com o processo, né, com o movimento Renove-se. Sim. E até aproveitando, o momento de desmistificar a ansiedade, que eu já vi muitas pessoas falando, eu não sou ansiosa, eu não tenho ansiedade, mas o comportamento não mostra isso, e a pessoa não percebe. Então, sair da teoria e trazer para a prática, porque dentro do movimento Renove-se, a ideia não é só ter conteúdo. E você tem um tema tão importante, Gláucia, que eu vejo que a ansiedade está na moda o burnout, mas a ansiedade é algo que atrapalha tanto a vida das pessoas e virou normal. Então, eu vejo você como um pilar mesmo nessa temática de transformação. Então, vamos aprofundar. Sim. E justamente a Gláucia, ela é conhecida por conduzir mulheres à serenidade, né, Laílma? Mas, Gláucia, teve ali algum momento da sua trajetória que você se traiu em nome da performance? Eita. Nossa, muitas vezes. O que é se trair em nome da performance? É querer entregar algo tão valoroso, né, ter uma entrega extraordinária, e aí acaba entrando no perfeccionismo, querendo entregar mais do que a estrutura. Sim. Isso vai trazendo ali, é uma performance exagerada. E a gente sabe que tudo que é exagero não é bom. E tem muita gente hoje assim, né? No automático e sendo exagerada, né? Exatamente, no automático sendo exagerada, e isso é muitas vezes o que leva também a um burnout. Sim. Em nome da performance, da entrega, de ser reconhecida, do reconhecimento, passa-se despercebido o que está acontecendo no campo, na energia, no físico, no emocional, porque a pessoa está lá numa rotina e querendo entregar muito, né? Honrar os compromissos a todo custo. Quais são os principais sintomas de um burnout, já que você já entrou nesse assunto? Os principais sintomas de um burnout? Bom, quando eu me percebi que eu estive nesse quadro, o que eu percebi? Eu já estava totalmente fora do meu controle. Eu dirigia feito uma louca e com uma irritação muito grande. E com vários sintomas que a gente pensa assim, não, é só uma dor de cabeça. É refluxo, todo mundo sente, um ranger de dentes que não cessava. E quando eu fiz um curso na empresa de gestão da saúde, eu percebi que dentro de 10 sintomas, eu só não tinha uns 2. E aí foi que eu entendi que eu estava num esgotamento total. Sim. E a gente não vai percebendo. E quando eu fui para a psicóloga, para ela fazer uma avaliação. E quando ela me deu uma avaliação, ela falou assim, nossa, você está com depressão leve. Eu fiquei chocada. Porque eu nunca imaginei que eu teria depressão. Sim. E como é comum as pessoas desejam uma mudança,
querem ser promovidas, ou ganhar mais, ou querem ter mais qualidade de vida. Só que elas não percebem que o comportamento, ele não muda. E acaba que essa ânsia, né, nunca chega. É culpa da empresa que não tem oportunidade, é culpa do mercado, é o Brasil que está em crise. Exatamente. Mas ela não consegue olhar para ela mesma e perceber essas mudanças. Não consegue, muitas das vezes, perceber, mas o outro percebe. Sim, sim. Mas as pessoas também não entendem o que está passando com você. Sim. E eu passei justamente isso. Eu entrei em um quadro que meu chefe falava assim, Glaucia, isso aqui é uma caneta. Isso é uma pedra. E eu teimava. Sim. Olha o nível do desgaste e do cansaço mental. Sim. E a pessoa sempre acha que está certa, Sim. né? E o outro vê, tem alguma coisa errada com a pessoa, mas também não entende o que a outra pessoa está passando. Nem ela mesma sabe. Sim. Por quê? Porque é um tema que a gente acostuma entrar nesse piloto automático, vai trabalhando, não para, porque não para aí, tem alguma coisa errada comigo. O que é isso que eu estou sentindo? Sim, sim. E até adentrando um pouco mais, existem as crises, né? A pessoa, às vezes, ela consegue perceber, eu estou em crise de ansiedade, eu estou em crise, não sei se uma síndrome do pânico, ela sabe que está alterada porque perdeu o controle do corpo, né? Às vezes o corpo trava, ou a pessoa fica ali passando mal-estar mesmo. Então, é comum a pessoa perceber a crise. Mas e quando sai da crise, a crise acabou. Então, o problema não acabou, o problema continua ali. Sim. E até entrando um pouco mais na sua especialidade, porque aconteceu comigo no passado, meu primeiro filho. Então, imagina, a alegria do primeiro filho, entrei em licença maternidade. Só que nesse período, houve uma mudança de diretoria na empresa. Então, essa jogada já gerou uma tensão, porque empresa privada, a gente sempre fica com aquele receio de ser demitido. Sim. E nessa mudança, a nova diretoria agendou uma reunião regional, só que eu estava em licença maternidade. E aí veio a conversa, falou, olha, é só uma reunião, você poderia participar e depois você volta, né, termina a licença maternidade e volta ao trabalho. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Eu estava com 4 meses, na época não eram 6 meses a licença. E aí acabou que a minha imaturidade, ansiedade, falta de posicionamento, o que eu fiz? Fui para o aeroporto, fui para a reunião. Nossa. E quando eu voltei, ele não quis mais mamar. Aí caiu a culpa. Oh, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele largou. O que eu vou fazer? É culpa minha, não vai ter saúde, é culpa minha, e veio o peso da culpa. Só que pergunta se houve mudança? É normal, todo mundo trabalha em empresa privada, é assim, eu tinha que ir. Mentira, eu tinha que ir. Não tinha. E isso talvez é uma cultura, um comportamento comum, mas eu vejo isso como ansiedade. Sim. E entra, né, na ansiedade, porque a ansiedade ela não é uma emoção, um sentimento primário. Ela origina de outras emoções e sentimentos que são primários. E que muitas vezes também é uma reação natural do corpo. Então, o cérebro ele entra num ciclo, né, de tensão. E aí onde que a gente entra com o erro? A gente entende, muitas das vezes, algumas pessoas sentem que está ansioso e vai tomar remédios para ansiedade, pílula mágica. E eu cansei de tomar ansiolítico, ansiodoron, né, para resolver aquele problema naquela hora. Mas nessa época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E aí você até falando da questão de trabalho. Eu trabalhei por 1 ano sentindo dor nos rins. Porque não tinha quem me substituísse na empresa. E depois eu fui destituída e colocaram outra pessoa. Sim. Então a gente entra nesse
nesse sistema naquele momento não tem quem faça, mas se eu tivesse me ausentado, com certeza eu teria arrumado. Com certeza. E esses remédios, eles resolvem um problema imediato, mas eles não tratam a causa específica, né? E ainda vicia. Porque a pessoa fica viciada nesses remédios, não trata a causa do problema, Sim, não resolve nada. Você vai continuar tendo ansiedade. Uma hora ou outra ela vai voltar, né? Sim, e o corpo ele está sempre nos avisando. Ele nos dá aviso, mas a gente ignora esses avisos, pensando que é o quê? É só dor de cabeça. Sempre foi assim. Todo mundo passa por isso. Eu estou estressada, deve ser estresse, né? Deve ser muito estresse, muito trabalho. Por isso que eu estou assim, sentindo isso, aquilo. Sim. É verdade. O corpo fala em muito. É o que eu costumo muito dizer, né? As pessoas acham que não, mas o corpo fala. Ele não só fala, ele grita. Em todas as situações. E no momento de ansiedade também. Exatamente. E talvez nesse percurso, né, da vida, não querendo puxar a sardinha para as mulheres, mas o peso, ele ainda é maior na figura feminina. Porque não só a cobrança dos filhos, da casa, do trabalho, do relacionamento, mas é um período tão difícil que a pessoa adoece e ela não percebe. Exatamente. E quando percebe, trata a coisa que não é a origem, né? Como você falou, a ansiedade. Não tinha que tratar a ansiedade. Exatamente. Mas assim, o que eu acredito muito, a nossa sociedade, ela foi condicionada, sim, a deixar as emoções em casa e focar só no cognitivo. Sim. Menina, engole esse choro. Pensar nisso não vai levar em lugar nenhum, não. Os problemas ficam na gaveta, Os problemas ficam na gaveta. E hoje a sociedade ela está sofrendo essas consequências. Sim. De não ter sido instruída nas emoções. E não tem como. O nosso corpo, ele é dividido em corpo, alma e espírito. Corpo físico, alma, razão e emoção. Sim. Não existe só razão, tem a emoção também. Sim. Sim. E muito tempo a gente trabalhou só a razão. É verdade. Gláucia, já aconteceu nessa sua trajetória de ensinar, né? Você se especializou, você passou pelo processo, você sofreu na pele o burnout, a ansiedade, mudou de carreira, fez uma mudança drástica, né, de vida. Com certeza a ansiedade também te acompanhou nesse processo. Mas depois de tudo isso, que você se tornou uma mentora, uma especialista e passou a ensinar outras pessoas a lidar com esses problemas. Então, nessa cadeira de instrutora, de mentora, você já se viu uma fraude? Uau, que pergunta forte. Olha, no início, eu sentia isso. Assim, eu sentia esse incômodo. Eu falei assim, nossa, será que eu estou ensinando algo que eu não vivo? Mas assim, eu sou muito criteriosa com essas coisas. E assim, existem níveis. Naquela época eu estava pronta para ensinar algo pelo qual já passei. Só que nós somos... não existe uma fórmula mágica, ninguém... por mais desenvolvimento humano, pessoal que a gente tenha, a gente sempre vai ter uma coisa para estar trabalhando. E eu sempre busco isso, eu sou muito preocupada com isso. E hoje, a minha metodologia foi baseada no que eu passei. Sim. E eu ainda passo, não vou dizer que eu não tenha mais, assim, ansiedade. Eu pensei que eu não fosse ansiosa. Assim, o meu perfil, né, quem entende de perfil comportamental, existem alguns perfis que ele tem ansiedade natural, que eles querem tudo para ontem. Sim. Que é o influente e o dominante. E eu, como influente, com certeza, eu quero tudo para ontem, mas eu estou aprendendo a trabalhar isso em mim. Então, essa já é uma certa ansiedade. Sim. Então assim, nesse processo de desenvolvimento humano que eu busco me desenvolver cada vez mais,
E se nesses processos que a gente tem, que eu tenho que passar ali, quebrar padrão, reprogramar crenças, isso traz ansiedade também. Sim. E eu vou me trabalhando, mas eu estou mentorando um caminho que eu já trilhei, estou trilhando. Sim. Isso aí que eu acho assim formidável, porque não existe. Uma vez eu ouvi de um mentor que esse autodesenvolvimento, essa jornada, ela tem início, meio e meio, ou seja, não acaba nunca. Sim. Porque a cada nível que a gente está subindo, vão surgindo outras, como se a gente fosse uma cebola, e a gente vai tirando ali as camadas da cebola. Então, a cada nível que a gente vai subindo, vão ter coisas que a gente vai ter que trabalhar para subir cada vez mais um degrau por vez. Sim. O que você já precisou fazer para ser levada a sério como mentora? Você já precisou passar por algum limite? Ter, não sei, passado de repente por algum princípio seu, algo que você acreditasse, para que você pudesse ser levada a sério, para que você tivesse autoridade naquele assunto, para que te respeitassem como uma mentora? Bom, eu sempre tive um posicionamento de líder. Mesmo quando eu trabalhava na área pública, mesmo não tendo cargo de liderança, eu tinha um posicionamento de liderança. Então, isso aí é algo que já vem me acompanhando. Mas eu acho assim que é a questão da verdade. Eu sempre procurei prezar pela verdade. Então, assim, eu não tenho... tem alguns limites, tem algumas parcerias que eu tive que começar a me posicionar para poder crescer. Que a gente faz, no meu caso, né, cada pessoa tem seus padrões. No meu caso, é uma lealdade invisível. E assim, eu não trabalhei toda ela ainda, mas eu estou quebrando isso. Então, teve parcerias que eu tive que me posicionar. E para mim foi muito desafiador. Sim. Muito desafiador, porque eu tinha, por conta dessa lealdade invisível, dizer não para mim era uma coisa muito desafiadora. Sim. Sim. Então, eu fui crescendo nisso, me posicionando para poder, e hoje eu vou falando com cada vez mais autoridade, porque justamente porque eu estou passei por uns processos e estou passando por outros. Sim, isso é muito bom, porque tem algumas coisas que ferem a nossa sensibilidade, né? Sim. E que a gente acaba fazendo só para ser vista, Sim. para que as pessoas nos vejam com aquela postura, né? Aquele posicionamento de líder, como uma autoridade mesmo. Sim. Só que lá no fundo a gente está se ferindo. Exato. Eu falo assim, que não existe nada melhor que o autoconhecimento. Que a partir do momento que eu comecei a me perceber quem eu sou, as minhas habilidades, eu estou colocando todas elas em práticas. Por isso, até atualmente, eu mudei o meu posicionamento, né? De ser de mentora de mulheres para mentorar mentores, coaches que cuidam. Sim. Por que essa mudança? Bom, essa mudança, ela me veio de um insight, assim, como cristã. Eu vejo assim que Deus me conduz muito. E a sensibilidade que eu tenho de poder enxergar coisas que nem todo mundo consegue perceber. Então, vem dessas minhas habilidades. Eu falo assim, eu trabalho, além de trabalhar com análise de perfil comportamental, eu trabalho com uma outra análise, que é das inteligências múltiplas, que é como assim, todos nós temos dons e talentos. Sim. Todos nós temos inteligências. Sim. Não é só... E muito tempo foi considerado como inteligência o QI. Mas não é. Tem gente que pode não ter um QI alto, mas é um excelente jogador de futebol, né? É um excelente artista, um pintor, um músico. Então, cada um tem as suas inteligências. Então, eu tenho umas inteligências muito altas, que são a intrapessoal, que é me entender, e a interpessoal, que é entender o outro, e a existencial, que é a conexão com Deus, com o propósito. Sim. Então,
essa minha sensibilidade que me ajuda a poder entender a mim e, a partir da minha experiência, poder conduzir o outro na sua experiência. Sim. Agora, posso usar uma expressão? Vou jogar fogo no parquinho. Vamos fogo no parquinho. Gostamos. Colocar fogo no parquinho. Às vezes, assim, até a audiência, não vou generalizar, mas muitas pessoas já ficaram assim, chato esse papo de coach, né? Chato esse papo de autoconhecimento, e a pessoa acaba bloqueando e não traz para a prática, não traz para a vida dela esse assunto tão profundo que nós estamos falando aqui. E como no nosso dia a dia a gente acaba fazendo isso acontecer. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram pessoal semana passada e a pergunta era essa: quanto você já negou a si mesmo, ou até fez mais do que o que deveria para não ser vista como incompetente? E aí tiveram lá algumas pessoas que nunca fiz isso. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, olha o nível. Às vezes o nível de consciência que nós não temos, porque a gente acaba achando que, não, eu estou bem, né? Sou competente, eu sou boa, eu entendo o outro, está tudo perfeito. Só que não. Às vezes a gente reclama de alguém que puxou o tapete, vamos usar o exemplo do corporativo, né? Empresa privada, não fui promovida porque fulana, que é amiga do ciclano, ela que foi promovida. Não foi a Beltrana que ganhou a vaga porque fez o teste do sofá. Não é Beltrano porque puxa-saco não sei de quem. Mas não consegue perceber que ela mesma não tem as habilidades básicas. E não estou dizendo que não existam essas coisas no mercado, porque sim existe. Sim. E existe porque do outro lado tem alguém que cede. Exatamente. Tem uma mulher que cede e tem uma pessoa que não deveria estar naquela posição. Mas até que ponto eu sou a pessoa que nega os meus princípios, os meus valores em favor de algo que eu estou esperando, que eu estou ansiando, que é o futuro que eu quero, que eu desejo. E aí eu corrompo os meus princípios e faço mais do que o que eu deveria fazer para alcançar. Porque, falar de doença, de síndrome, de transtorno, a pessoa, não faço isso, não vou adoecer por causa disso. Mas vender os valores para conseguir pode, porque é positivo, né? Então, como aplicar isso na minha vida, olhando para as minhas decisões, olhando para o meu cotidiano? Você já passou por alguma experiência assim, que você teve que abrir mão de algo que você desejava, que você ansiava, que você trabalhou para aquilo, mas na hora decisiva você preferiu valorizar os seus princípios? Já passei por algo semelhante assim, e eu abri mão. Por conta dos meus princípios. Pode contar o que foi? Bom, eu estava sofrendo uma injustiça, um processo injusto, né, judicial mesmo. E nessa época, eu estava saindo de uma empresa para trabalhar em outra para ganhar mais. Só que nessa outra empresa, eu ia trabalhar sem carteira assinada. Então, eu ia sair de uma empresa, fiz acordo, me demitiram, eu poderia tirar o seguro-desemprego e trabalhar na outra empresa recebendo e tendo meu seguro-desemprego. Já estava me movimentando para isso. E eu ouvi uma voz falando, como é que você quer que eu te faça justiça se você não está sendo justa? Nossa. Uau. Na hora, eu falei assim, cara, verdade. Aí eu encerrei o processo e fui trabalhar, né, nessa outra empresa sem pegar o seguro-desemprego. E a ansiedade nesse processo? Bom, eu não lembro, faz muito tempo. Sim. Não lembro se teve alguma questão
De ansiedade talvez tivesse, né? Mas assim, eu não lembro de detalhes. Sim. Eu lembro disso porque assim, isso me marcou muito. Sim. Então, assim, eu sempre procuro colocar meus princípios. Porque eu aprendi que quando a gente não segue os nossos princípios, a gente sobe a montanha errada. E olha só, quando você não segue seus princípios, você sobe a montanha errada. Depois, para descer essa montanha e procurar a montanha certa, já passou muito tempo. Sim, Né? verdade. E tem recursos naturais que a gente tem, Sim. como o tempo que passado ele não volta atrás. Sim. Né? A gente pode repor dinheiro, a gente pode repor energia, com suplementos que seja, mas o tempo a gente não consegue recuperar. E tem a lei da semeadura e da colheita, né? Então, Exatamente. você vai ter que colher o que você fez. Mesmo que você corrija a rota no meio do caminho, ainda assim você vai colher o que você plantou. Exatamente. Gláucia, eu imagino que não tenha sido fácil você tomar uma decisão e sustentar a sua decisão com o passar do tempo. Porque uma coisa é decidir e observar o ambiente, e aí você vê ali que não caiu muito bem, aí você volta atrás. Mas tem coisas que não dá para voltar atrás. E sustentar o posicionamento talvez é o mais difícil. Imagino que para você tenha sido muito difícil. Porque você tinha, aos olhos, né, da sociedade, estabilidade financeira. Sim. Você tinha um cargo de prestígio, numa empresa de prestígio, você construiu a sua carreira, e aí de repente você vai pedir para sair, como assim? E sustentar isso, a decisão, fazer ela acontecer e passar pelo processo, porque olhar para a vida financeira, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais aquele salário. Olha, as contas chegaram, olha, eu tenho um filho, olha, eu tenho a casa, e olhar para tudo isso e manter essa serenidade, manter o foco. Eu imagino que não tenha sido fácil para você. E ainda ouvindo as pessoas falar que você tá louca, né? Louca! Largar um emprego desse. Foi bem desafiador. Bem difícil mesmo. Mas assim, eu sempre tive um pensamento que assim, não é bem, vamos fazer, meio que divergente. Nunca fui de pensar dentro da caixinha. E o que aconteceu comigo nesse último ano? Eu entrei na empresa alegre, bem comunicativa, como eu sou, e eu saí fechada como repolho. Eu já vi que eu estava adoecendo lá o tempo todo. E é o que eu falo, que eu sempre falo do autoconhecimento, que para mim ali foi esse autoconhecimento, não agora, mas depois que eu saí, que eu investi em autoconhecimento, né, que eu penso, nossa, se eu soubesse disso lá atrás. Então, nesse último ano, eu comecei, eu tinha um momento lá que eu falei assim, eu passei, tive funções, era promovida, era destituída, era promovida, era destituída, e não por competência. Se fosse por competência, eu continuava, até era promovida mais vezes. E isso foi me cansando. E eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo. E eu mergulhei num livro, Poder da Autorresponsabilidade. E aí eu vi a história de um cara, e aquilo foi reverberando dentro de mim. O cara, no livro, tem uma história de um vendedor de sapatos. Ele fala assim, que ele foi demitido da empresa, ele sabia o valor dele, mas se a empresa não valorizasse, então ali não era o lugar dele. E aquilo ficou dentro de mim. E aí eu fui ficando mais encostada. E eu sempre critiquei o comportamento de algumas pessoas que eu via lá dentro. Eu falei assim, gente, a pessoa vem passar aqui 8 horas para ficar o dia todo no computador. E eu vi que o sistema estava fazendo isso comigo. E eu falei assim, não, eu me recuso a ficar, a passar por esse papel. Mas e ao mesmo tempo o pessoal saindo no plano de demissão incentivada, e eu ficava assim, nossa, eu acho que isso não é para mim. Não tenho isso, não tenho aquilo.
E aí um dia também eu resolvi reunir umas amigas, que a gente tinha um grupo, e eu fui fazer com elas o que eu estava aprendendo no livro. Fiz a roda da vida, e aquilo ali, quando eu falei assim, gente, e quando terminei, passou uns dias, a pessoa, nossa, Cláudia, você tá com um olhar, com um brilho nos olhos, eu falei assim, nossa, e pior que aquilo ali me deu uma satisfação, e eu fui percebendo que foi desse trabalho, então eu fiquei procurando como resolver essa situação, né, de poder resolver, de sair desse momento que eu estava passando. Sim. E eu aprendi a fazer perguntas. E eu perguntei, como resolver essa situação? Depois de 3 dias veio a resposta. PDI. Eu falei, caraca, PDI sair no plano de demissão incentivada? Mas será? Então, assim, gente, todo mundo, quando a gente faz perguntas, o nosso corpo ele já tem as respostas. Sim. Só que a gente precisa encarar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Sim. Então, eu fui analisar, conversei com minha família, quais foram as minhas perdas maiores. Plano de saúde, porque meu pai estava no meu plano de saúde. Mas eu encarei, eu saí. Eu saí, diante disso eu fui... Aí foi quando eu conheci o coach em 2017, eu me apaixonei pela metodologia. Me apaixonei por essa metodologia. Estava no meu mural ser coach. E aí, 2 anos depois, eu consegui sair e fui emergir. Só que nesse meio do caminho, eu fui descobrindo as dependências emocionais. Aquilo que trava, que nos trava, por que a gente não consegue ter dinheiro, por que a gente não consegue ter um relacionamento feliz. Né? E aí eu falei assim, gente, se eu não tivesse saído, eu tivesse até lá hoje, eu não ia saber disso. E quanto mais, eu falo do tempo, né? Quanto mais a gente demorar, mais a gente posterga esse processo. Porque saindo uma hora ou outra e viver essa jornada do desenvolvimento humano, eu ia me deparar com isso de uma forma ou de outra. Sim. É verdade. E além disso, nós temos pessoas que nos assistem e talvez estão no automático e olham ali para a realidade delas e reclamam do trabalho o tempo inteiro. Vai para o trabalho, gera ansiedade porque o trabalho não é ruim, porque o clima é ruim, porque não é o cargo que faz, volta para casa, reclama porque o marido não é o que, né, perfeito, não é o que gostaria, que os filhos não são o que gostariam. E eu quero que você me responda como especialista, né, porque eu tenho para mim que a ansiedade é uma ocupação mental. Talvez eu esteja sendo assim, grosseira até de falar isso, porque eu sei que o corpo reage e libera substâncias que precisam ser tratadas e isso não é brincadeira. Quem está nesse nível precisa sim do medicamento, precisa do profissional especializado, tem que procurar ajuda e tem casos que a pessoa precisa do medicamento. Eu acredito, eu sei Sim, disso. precisa, tem casos que precisa. Agora, até chegar a esse ponto, a percepção que eu tenho é que a pessoa passou por um período e ela se treinou a ficar daquela maneira. Ela fez o corpo dela ficar daquela maneira. E olhando com os meus olhos, né, tão superficialmente, parece que é uma ocupação mental. O que é ocupação mental? A pessoa tem hoje uma situação, um problema, que ela não resolve. E aí ela se ocupa mentalmente no que fazer, o que poderia, o que não seria, o que quer, o que queria, o que foi, o que já foi, o que ficou. E isso gera uma ansiedade terrível e um adoecimento mental. Mas eu estou muito errada de pensar desse jeito? Não tá, porque tudo passa pela nossa mente. E quando a mente ela está o tempo todo lá em processo e a pessoa não tem conhecimento, não tem clareza, ela vai ficar presa naquele ciclo. E da mesma forma que o nosso organismo... Porque assim, é como eu falei, são sinais, o corpo dá sinais. A ansiedade, ela não é uma emoção, um sentimento primário. Ela vem de outras. Então, a pessoa já está tem irritabilidade, raiva, como é que eu vou colocar?
a resiliência usada de forma demasiada. Eu sou forte, eu dou conta de carregar o mundo nas costas. Então, ela vem de emoções, sentimentos anteriores. E que se a gente não dá atenção para isso, né, que são os sinais de fumaça, aí a pessoa entra em erupção. Sim. Mas por quê? Por falta de conhecimento e de achar que tudo é normal. Que fulano sente isso, então é assim, olha só como é que são as coisas. Quando eu estava nesse processo de esgotamento total, eu tinha muito gases, muito. E a minha irmã também tinha gases por intolerância à lactose. Aí eu falei assim, não, eu também tenho. Aí um amigo viajou, um colega viajou para os Estados Unidos, traz enzima para mim porque eu tenho intolerância à lactose. E ele trouxe, eu tô com aquela pilha de exame. E aí eu estava no médico, eu comentei com ele, não, porque eu tenho intolerância à lactose. Ele, você já fez exame? Eu falei assim, não. Aí ele pediu o exame. Aí minha irmã falou assim, então você se prepara, porque quando você for fazer o exame, você vai passar tão mal. Aí fui, tomei lá o líquido lá do exame. E eu falei assim, mas qual é a hora que eu vou passar mal? Eu não passei. Eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Aí quando eu voltei no médico, com o exame, eu falei assim, Gláucia, em relação à intolerância à lactose, você é que nem um bebê. Aí depois eu parei e falei assim, gente, mas uma pessoa que não toma leite, como é que pode ter intolerância à lactose? Sim. Então, assim, a gente vê o outro e a gente se medica porque a gente viu o outro com o mesmo sintoma, mas as causas são totalmente diferentes. Sim. É verdade. Então, isso acontece muito. Não, se fulano tem, isso é normal, todo mundo tem, toma uma medicaçãozinha aqui. Né? E a ansiedade, ela está muito ligada a uma emoção, um sentimento, é o medo. O medo, depressão, medo é estar preso no passado, remoendo mágoas, raivas, sentimentos. Eu queria ter aquela vida de novo. E a ansiedade é o excesso de futuro. O medo de futuro, a pessoa olhar para o seu futuro e não ver nada. Dá pânico, dá medo. Sim. Uau, que profundo. Que profundo. Porque talvez um problema, eu não vou dizer social, porque eu imagino que isso seja uma cultura no nosso país que precisa ser rompida, que precisa ser quebrada, porque nós somos conduzidas a um estado de estagnação, de vitimismo, Sim. de aceitar menos do que poderia e ainda criticar outro que quer mais. E a gente olha e fala, não, mas por que? Você precisa disso? Não precisa. Mas é uma cultura que nos limita. Imagino assim, como se nós estivéssemos presas em um aquário. Imagina, aquele aquário, todo mundo está ali sofrendo a mesma situação. Todo mundo sabe que está no aquário, mas tudo bem, estamos juntos. Não, meu casamento está ruim, mas todo mundo tem um casamento ruim. Né? Meu emprego está ruim, mas todo mundo tem o também. Brasil, né? O Brasil, o governo, tá todo mundo mesmo barro. E até voltando um pouco na sua fala anterior, que você falou da questão da necessidade de tomar medicação. Né? Então, quando a pessoa entra na ansiedade generalizada, né, já tomou conta, a pessoa precisa realmente de uma medicação, de um psiquiatra, de um acompanhamento, de um especialista da saúde. Eu trabalho com a ansiedade comportamental, é aquilo que vem antes, né? É aquilo que se você não mudar, você vai entrar num processo de burnout, de ter que entrar na medicação. Sim. E assim, minha opinião é que essa deveria ser tratada desde a idade da adolescência. Está ali na fase de fazer os testes vocacionais, que no Brasil nem é tão direcionado, que eu acho que isso é um erro que deveria ter. Lá nas séries, né, do ensino médio, já deveria ter essa questão e preparar para esse comportamento. Nessa questão do vocacional. Eu também sou coach vocacional, né?
E o ensino médio, ele já começou a introduzir essa questão. Mas, como a gente sabe que no processo público as coisas não funcionam tão rápido. Sim. E aí, assim, eu não sei como é que está esse processo agora, mas eles, em 2022, eles já estavam começando a estruturar isso. E o quanto que para um jovem isso é importante, porque, como eu falei das nossas escolhas, eles têm tantas escolhas, são tantas faculdades, tantos cursos, e o jovem, ele romantiza uma carreira, uma profissão, porque viu lá, gostou do professor, então acha bonito, às vezes admira os pais e querem seguir, mas às vezes não tem as habilidades para aquela profissão. Então isso é importantíssimo, fazer Com certeza. esse trabalho vocacional. Só que eu não sei, existem ainda muitos trabalhos vocacionais que eles ainda são focados no QI. Sim. Precisa expandir. Precisa expandir, como eu falei, nós temos várias inteligências. E às vezes eu fico olhando e falo assim, não, mas eu estava atendendo uma mulher, né, já tem seus mais de 60 anos, e ela, quando ela se sentia criticada, ela não se sentia inteligente. Mas o que é inteligência? São muitas crenças, né? São muitas crenças, né? E às vezes, assim, todos nós temos inteligências, todos nós somos inteligentes. Sim. E que inteligência é essa? Ela estava se referindo à inteligência cognitiva, né? O QI. Ela não sabe lidar com a crítica, né, na verdade. Só que ela é uma empreendedora extraordinária. Olha só, são múltiplas, né? Múltiplas inteligências. Sim. Você me fez lembrar de uma situação em que eu penso que as decisões, elas todas são impedidas, são atrapalhadas pela ansiedade. Porque quem tem um comportamento ansioso tende a não tomar uma decisão tão assertiva. Porque a ansiedade traz o futuro antes da hora. O futuro antes da hora não tem, a pessoa não tem clareza mental para poder tomar uma decisão baseada em uma estrutura mínima. Sim. Né, de clareza, de fazer os pós e os contras. Né? Quando eu tomei a decisão de sair da empresa pública, né, eu entrei num processo, eu li livro. Né, a história do cara, eu parei e pensei assim, se a empresa não valoriza o meu trabalho, aqui não é meu lugar. E comecei a trazer isso para a minha vida. Sim. E você fez um planejamento, né? Fui vendo os... eu me percebi que eu tinha me perdido de mim, eu não sabia mais quem eu era. Olha só. Entendeu? Então, foi assim, várias coisas que eu fui observando e fui tratando em mim. Sim. Até tomar essa decisão de sair. E eu saí, um plano de demissão incentivado, então eu saí com um recurso financeiro a mais, né, o que me possibilitou. Mas mesmo assim, quando eu atendo alguém em transição de carreira, eu dou todos os passos que, inclusive, um planejamento é essencial fazer. Sim. Porque, no meu caso, você falou até de voltar. Eu não tive como voltar, porque eu cortei a ponte. Sim. Então, assim, não olhar para trás assim, gente, não tenho mais para onde ir, agora eu tenho que encarar esse mundo. E muitas das vezes também a gente romantiza o empreendedorismo. Quantas pessoas estão no corporativo e querem empreender. Verdade. Só que empreender requer habilidades. Sim. E quando eu me deparei com vendas, eu quase morri. Quebrar um muro, né? Não é só um limite, é um muro inteiro atrapalhando. Aí eu pensei assim, caramba, isso não estava no meu script. Foi bem desafiador, porque uma pessoa que falava que se dependesse de vender ia morrer de fome. Vamos aprender a vender, então. Foi preciso. Então, tem que correr atrás, tem que aprender. Então, eu tive que... ainda passo pelo processo de aprender várias habilidades que, quando a gente está, seja no corporativo, seja no emprego público, a gente não precisa fazer esforço para ter o nosso salário, a nossa renda mensal. Sim. Mas fora é diferente. Sim.
Então foram várias coisas e as dependências emocionais ali gritando, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre em movimento, Sempre em né? movimento. Principalmente quem empreende, isso é verdade. E, Gláucia, você fala com muitas mulheres, né, sobre ansiedade, exaustão. O que está por trás dessa epidemia silenciosa entre as mulheres que lideram? Que eu acho que aquelas mulheres que estão à frente dos próprios negócios, que realmente lideram equipes, pessoas, tem um peso muito grande sobre elas, né? Sim, exatamente. É como falo, elas têm que buscar a sua renda, o seu sustento, Sim. principalmente as que estão empreendendo. Né? E quem está ainda no corporativo, em cargos de liderança, tem N pessoas para poder conduzir, orientar. Sim. E se a pessoa ela não tem o autoconhecimento, vai dificultando cada vez mais. E é aquela questão, né, da auto-performance. Eu tenho que ter resultado disso, eu tenho que vender, eu tenho que... E entra num piloto automático, aí não entende o peso que as crenças traz para a nossa vida, as dependências emocionais trazem, e entra nesse ciclo sem fim. Sim, você me fez lembrar, durante as formações, né, de comportamentais, tem os estudos de caso, que foram reais, aconteceram e virou um estudo de caso. E tem dois que encaixam muito com esse tema. Foram dois CEOs de empresas, dois líderes de empresas, e os dois erraram. E aí o erro dele, ele trabalhava em empresa financeira e ele era viciado em apostas. E como alguém, né, no cargo dele tinha autorização para usar o recurso da empresa, então ele foi lá no dinheiro da empresa, pegou o dinheiro, fez a aposta porque ele acreditava que ia dar um lucro muito grande. Então na cabeça dele, ele ia receber o lucro, devolvia o dinheiro da empresa e ninguém ia ficar sabendo. Perfeito, né? O plano perfeito. Só que aconteceu que ele perdeu o dinheiro. Então a aposta dele não foi bem sucedida. Então ele perdeu o dinheiro. Ali ele se desesperou. Nesse desespero, ele não tinha como cobrir o rombo, que era muito grande. Então ele fugiu. Ele fugiu e se trancou num quarto de hotel. E ficou dias ali, a família procurando, as pessoas procurando, e ele não tinha coragem de aparecer com a vergonha por causa de tudo que aconteceu. Enfim, eu sei que quando a polícia identificou, que abriram a porta do quarto, ele estava num estado de choque que entrou em falência múltipla os órgãos. E foi um caso real. Entrou em falência múltipla. Não sei dizer se ele sobreviveu, se ele não sobreviveu. Eu sei que virou um estudo de caso do comportamento, dos estilos de comportamento e do efeito das emoções no nosso físico. Porque às vezes a gente não acredita. Às vezes você olha para uma pessoa e parece assim, a fulana é tão bonita, nossa, mas ela é tão bonita, fala tão bem, se veste tão bem, e ela não está doente, né? Ela não tem nenhum problema. Então as pessoas desacreditam. Então esse estudo mostrou que o corpo entra em colapso mesmo. Entra em colapso mesmo. E esse foi um caso que me marcou. E o outro líder da empresa, ele teve uma situação também muito grave, porque ele pegou o capital da empresa, abriu a empresa na bolsa e a ação que ele fez era para alavancar os lucros, só que ele perdeu todo o capital. Então a empresa faliu. E ele tinha uma folha de pagamento, a empresa era grande, era quase 1.000 funcionários, e tinha uma despesa enorme, ele não tinha dinheiro. E aconteceu a mesma situação, a vergonha foi um erro dele, ele assumiu isso, só que diferente do outro, ele reuniu os líderes e falou, eu fiz isso, foi errado, e agora nós temos o seguinte, tantas pessoas vão perder o emprego e vão ficar com as famílias, né, desamparadas. A minha opção é fazer isso acontecer, e aí vai para a justiça, paga quando der, ou fazer um plano emergencial para a gente recuperar
esse prejuízo e nesse período a gente conseguir alavancar o capital. Eu sei que no fim das contas ele conseguiu influenciar a liderança e eles fizeram um plano em 1 ano, a empresa dobrou de tamanho. Caramba, esse é um bom líder, hein? E às vezes a gente olha e fala, nossa, Estratégia. fulano é tão inteligente. Ele aprendeu com o erro e teve que corrigir um erro, né? Sim. E superou Sim. até mais. Sim. Então, assim, que você estava contando aí, não nesse caso, mas eu lembrei de um período lá no meu emprego, né, no emprego público, eu sempre tive equipe, eu sempre estava influenciando pessoas. E olha só, enquanto eu estava nessa posição, eu não senti o peso de estar numa área técnica que não combina comigo. Mas tinha pessoas para estar influenciando. E na última área que eu tive, um cargo de posição que eu tive, equipe para influenciar, a minha equipe era pessoas com quadros de depressão, pessoas já mais com a idade avançada, né? E outros perfis. Então, para liderar essa equipe, eu estava numa área nova, diferente, que eu tinha que aprender todo o serviço. E quando eu assumi a função, eu ainda tive a preocupação de ser aceita pela equipe. Porque tiraram a coordenadora anterior e me colocaram no lugar. Algumas pessoas tinham um bom relacionamento com essa coordenadora, mas eu pensei assim, nossa, será que eles vão me aceitar? Então, eu tive que colocar todo um plano de conquistar a equipe, valorizando cada um pelas suas, entendendo as suas limitações, fazendo acordos com cada um, né? E eu fui conseguindo aí driblar. E aí tinha uma pessoa que ela acabava rápido o serviço e eu tinha que ficar procurando o que fazer para a pessoa aprender a fazer, porque o perfil que me levaram dessa pessoa é que era preguiçosa, que enrolava, tal. E aí quando eu fui observar, uma pessoa rápida, pegava rápido o serviço, mas também resolvia rápido. E depois, falava gesticulando e falando mais alto. E eu olhava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir controlar não, mas assim, gerenciar essa pessoa. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que arranjar uma força que eu não tenho. Falar mais alto, colocar uma voz mais imponente. E aí, mas eu fui conseguindo ali gerenciar a situação. Quando eu saí, que eu fiz o curso de perfil comportamental, eu falei, cara, porque eu não sabia disso antes. Então, às vezes, a gente quer resolver uma coisa que a gente não tem conhecimento. É verdade. Né? Lidar com pessoas, porque pessoas também, olha só, lidar com pessoas, elas também sugam a nossa energia. Sim. E quando um líder tem um perfil X para lidar com um perfil oposto, que vai sugar ali a energia dele, saber lidar, dosar, entender e tratar, e não tratar todos da mesma forma, cada um merece ser tratado de forma diferenciada. Sim. E aí, Laíla, a questão que você trouxe, né, desses vícios, que também são outras questões que impactam nos nossos comportamentos e a gente não percebe, porque a gente não sabe que eles existem. Que são vícios, assim como, além dos vícios químicos, vícios em jogos, nós temos os nossos vícios emocionais. Sim. Como você falou muito do reclamar, isso é um vício. E vários outros. Então, isso age no nosso comportamento, isso traz ansiedade, porque muitas vezes, por que eu faço isso? Não consigo entender. E quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, entender que tudo vem desde os nossos 0 anos, da nossa criação, tudo está tudo lá e o nosso corpo está registrado. Sim. Por isso que o corpo sente, porque as histórias estão, né, aqui alojadas no corpo. É verdade. E Gláucia, você fala muito que para a pessoa saber lidar e tratar a ansiedade, ela precisa se autoconhecer. Sim.
O que seria, então, esse autoconhecimento? Como se autoconhecer? Bom, o autoconhecimento ele precisa de técnicas, de ferramentas. Então, eu tenho uma mentoria, TAS, né? Transforma sua ansiedade em serenidade, que ali já traz, né? Dentro da mentoria, a gente vai trabalhando essas questões, entendendo onde que está a raiz, o gatilho da ansiedade, que isso é muito importante eu entender qual é o meu gatilho. Sim. E falando das mentoras, você falou que você, a sua nova metodologia, né, vai ser com mentoras, porque as mentoras, elas lideram, né, outras pessoas, ensinam outras pessoas, cuidam de outras pessoas, mas quem cuida delas? Exatamente. Foi uma ótima abordagem isso. Então você vai cuidar dessas mulheres que cuidam de outras, né? Exatamente. Porque a gente começa a fazer um trabalho e esse trabalho ele não é fácil. Liderar outras pessoas. Se a gente não trabalha nossas emoções e o nosso espiritual, a gente assume essa carga da outra pessoa, porque a gente troca energia, não tem como. Verdade. Né? E muitas das vezes a gente leva essa energia pra gente. E quem cuida? De quem cuida? Muitas vezes a gente foca nos resultados, em ter clientes, e muitas das vezes a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Sim. E a gente precisa, porque a gente está em transição, a gente está numa jornada de buscar, né, crescer cada vez mais. Eu sempre estou buscando me reciclar. Sim, e a gente sempre está fazendo trabalho. Também, né? A gente está sempre mudando. E quando a gente vê no mercado, a gente só vê mentoria de negócios. Né? Mentoras de mentoras, mas de negócios. Né? Do digital. Mas quem faz um trabalho, especializa em ajudar o emocional, né, dessas mentoras. E eu já vi muitas amigas, coaches desistirem, porque não deram conta, emocionalmente falando. Porque a gente se frustra no caminho. Sim. É verdade. Laíma, vamos fechar então com chave de ouro. Glaucia, agora você vai deixar um recado, uma mensagem para todas essas mulheres que estão agora nos ouvindo através do Spotify ou nos vendo através do YouTube, no canal do Estúdio Comunicafé, do Renove-se também. Então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para elas sobre essa questão do autoconhecimento, da ansiedade e como ela pode olhar mais para ela e ter um carinho especial com ela, né? Cuidar mais dela. Direto para aquela câmera ali. Uau! Então, você, mulher mentora, que cuida de outras mulheres. Você é estrutura, você é a alma, mas que precisa também ser cuidada e ser amada. Então, o meu convite é para você. Vem fazer o TAS comigo. Muito bem, fica a dica aí para a mulherada, viu? Glaucia, muito obrigada. Foi um bate-papo transformador, né, Laíma? Sim, e profundo. Sim. Foi muito mesmo. Porque uma das coisas que nós conversamos antes, né, é como fazer isso se tornar prática no meu dia a dia. Sim. Não é só ouvir a ansiedade, como eu mudo isso na minha rotina. Você trouxe essa profundidade. E quero dizer, você que está aí acompanhando, siga a Glaucia. Fique de olho, porque tem as vagas, né, a agenda aberta. E se você passa por essa situação de ansiedade, não sabe lidar com isso, talvez seja a cereja do bolo. Porque não se trata da inteligência, das competências, da experiência, não. Se trata da sua habilidade de lidar com as emoções. E é um desafio nosso, todas nós vivemos isso. Então, aproveite a oportunidade. A porta se abriu e está aí. Eu quero te agradecer por fazer parte do movimento Renove-se, por se dedicar a esse tema, levando essa transformação que eu vejo que talvez o mal do século.
Total. o mal do século, mas não é apenas tratar quando chegou lá no final. É esse caminhar, esse processo. Isso para mim é fantástico e eu admiro o seu trabalho por isso. Obrigada, gratidão. Realmente esse é um tema que chegou para mim meio muito de surpresa. Não esperava trabalhar com isso. E nem impactar a vida de tantas mulheres como você já vem fazendo hoje, né? Exatamente. Também o nicho de mulher também foi Sim. foi uma outra surpresa. Sim. Que fica para depois com outro podcast. Muito bom, Gláucia. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, por que sua agradeço. contribuição. Muito bom estar aqui contribuindo cada vez mais. E você que nos assiste, nos ouve, continue acompanhando as redes sociais do Renove-se, do Estúdio Comunicafé também, porque a gente vai colocar vários conteúdos lá profundos, né, Lailma? Sim. Vamos aprofundar cada vez mais nas especialistas que temos dentro do movimento Renove-se. Então fica com a gente para você conhecer todas elas e os assuntos, como você pode se alimentar desses assuntos, né? Para tratar a alma, principalmente. Sim. Alma, corpo e espírito, podemos dizer assim. Isso. Então, até o próximo podcast. A gente se vê. Tchau, tchau.